da tarde. A gente está aqui de segunda a sexta-feira, levando informações, trazendo temas importantes com especialistas, para a gente garantir que você vai cuidar da sua saúde, né? A gente às vezes negligencia muito a nossa saúde, por não fazer exames preventivos, por não estar atento à questão de sintomas que a gente acaba tendo. E o corpo é muito sábio, né? Tudo e qualquer coisa que acontece de diferente, a gente precisa estar muito atento para buscar ajuda e entender o que é que está acontecendo, tem relação com o quê. E hoje o nosso tema vai ser tuberculose. Muita gente já ouviu falar a respeito, mas outras pessoas também precisam conhecer um pouco mais para a gente tomar certos cuidados. É a Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a Tuberculose, por isso que a gente traz esse tema para o consultório de hoje. E a gente convidou duas pessoas que estão aqui, que são pessoas que vão sim nos ajudar e falar, porque entendem muito sobre o assunto. Então a gente vai estar discutindo e conversando a respeito, tá bom? A gente está com o professor Celso Alexandre, que é mestre em Biologia Celular e Molecular e doutor em Genética. Doutor Celso, bem-vindo, prazer te receber, viu? Boa tarde. Prazer meu. E o Ítalo Ramon, que é gerente de epidemiologia da Secretaria de Saúde de Caruaru. Prazer também te receber, viu, doutor Ítalo? Bem-vindo. Obrigado. Gente, falando sobre tuberculose, o que seria tuberculose? Vou deixar vocês bem à vontade aí. Vocês intervêm na fala um do outro, tá bom? Eu não vou nomear aqui quem vai falar, não. Ok. Vou deixar vocês bem à vontade, por favor. Quer ir, então? Pode? Bem, tuberculose ela é uma doença, ela é causada por uma bactéria específica, Mycobacterium tuberculose. Essa Mycobacterium, essa doença é uma das mais antigas registradas, né? Tá na Bíblia, tá em vários livros antigos. A gente tem amostras de de ossos de mais de 8.000 anos antes de Cristo que mostram ossos e mumificações que mostram a tuberculose presente ali nos tecidos, né? Ela tem esse nome porque ela forma tubérculos no tecido pulmonar. Então essa Mycobacterium, ela quando entra no pulmão, ela causa uma inflamação, um processo inflamatório, devido à presença de bactérias de células de defesa que atacam essa bactéria e formam esses, vou usar o linguajar popular aqui, Sim. esses pequenos carocinhos, né? Que esses pequenos tubérculos, daí o nome tuberculose. Então essa doença ela é causada por uma bactéria, que vai ser transmissível através de gotículas de saliva, espirro, a fala, e ela cai nas vias aéreas superiores, vão para o pulmão e causa essa infecção. Lembrando que não só no pulmão essa bactéria ela pode estar presente, ela pode se espalhar e causar outro tipo de tuberculose. A principal tuberculose é a tuberculose pulmonar. Mas é mais conhecida também. É mais né? conhecida, que é a principal causadora de morte no mundo todo pela tuberculose. Exato. E aí, além dessa configuração pulmonar, ela também pode, como ele já bem disse, acometer outros órgãos do corpo do indivíduo, como ossos, rins, outros órgãos do nosso sistema, e também aos casos que indivíduos apresentam a forma mista. Além dele ter a tuberculose pulmonar, ele tem a extrapulmonar, então ela acaba afetando não apenas os pulmões, mas também os outros órgãos que aquele indivíduo podem ter ali suscetível à doença. Tá. Se a gente acaba pegando a tuberculose, falar de uma linguagem bem popular mesmo, você acaba tendo contato com a tuberculose através dessas gotículas, eu posso ter contato e estar com a minha imunidade bacana e não desenvolver a doença? Sim. Pode sim. Pode acontecer. A maior parte dos casos das pessoas que entram em contato com o agente, né, com a bactéria, eles não desenvolvem a doença. As pessoas conseguem controlar a situação e conseguem fazer o controle do desenvolvimento da bactéria. Então, a maior parte dos casos não desenvolve. O problema está naqueles que, por algum motivo, possuem algum comprometimento imunológico ou que naturalmente, por também alguns outros motivos específicos, não conseguem se proteger, digamos assim, do agente no momento em que ele entra em contato. Então, a gente tem aí cerca de 5% das pessoas que, após o contato com a bactéria, elas não conseguem se proteger, digamos assim, contra ela e acabam desenvolvendo a tuberculose. Então, assim, a maioria das pessoas que entram em contato com o agente acabam se não desenvolvendo a doença, no final das contas. Olha só, como é que começam os sintomas, né, de quem realmente está com a tuberculose? Se ela tiver uma característica pulmonar, que aí é a maior parte dos casos de tuberculose, o que esse indivíduo vai apresentar mais característico é a tosse seca,
ou seja, aquela tosse sem catarro, sem secreção, que dure por vários e vários dias. É uma tosse que A não gente passa. que não passa. Então ele vai durar 10 dias, 15 dias, 20 dias e essa tosse não cessa. É diferente da tosse alérgica, que, por exemplo, o indivíduo vai lá, faz algum uso de antialérgico e a situação ameniza. Não. Mesmo em uso de antialérgico, a tosse persistirá e ela se manterá na mesma intensidade. Então, esse é um dos principais sintomas e um dos grandes diferenciais. A gente também tem que ficar atento a alguns outros sintomas que podem vir paralelos a essa febre. A essa tosse, como a febre, né? Mas também dor no corpo, como uma virose, né? Dor no corpo, aquele sono, cansaço que vai aparecendo ali junto da tosse. Então, precisamos ficar atentos à tosse persistente e ao aparecimento desses outros sintomas aí paralelos. Essa febre é o quê? Uma febre persistente ou aquela febre levinha de fim de tarde? Uma Quais são as febre características? levinha, ela sempre começa de forma branda. Então ela é leve, aí ela vem, depois passa. Aí o que acontece é que com a persistência da tosse e, consequentemente, com a persistência da infecção, essa febre, cada vez que ela vai retornando mais forte. Então, ela vai ficando cada vez mais intensa. Mas também isso não é uma regra. A gente tem relatos de pacientes que só tiveram um ou outro episódio de febre e a situação cessou. Agora, a tosse é a principal característica. Quem já teve pneumonia tem uma facilidade maior a ter contato ou desenvolver tuberculose? Ou não tem relação uma coisa com a outra? Não tem. A não ser que a pneumonia dela tenha uma correlação imunobiológica, né? Essa pessoa tem algum imunocomprometimento e aí não é a pneumonia, é o Sim. imunocomprometimento dela. Entendi. Vamos lá. Tô com suspeita, né, de tuberculose. Tô com essa tosse insistente e esses sintomas que o doutor Ítalo já trouxe pra gente aqui. O que eu faço? O ideal seria o quê? Procurar um clínico, né, um médico Isso. clínico geral para fazer uma avaliação a princípio? Exato. Procurar uma próprio unidade SUS, de saúde, né? Uma unidade diretamente. básica, para que possa ser feita a avaliação primária, né? A investigação, inclusive, se você tem algum outro contato, algum parente com tuberculose, porque também isso é uma característica da doença, ela se dissemina nas proximidades. Então, se há algum indivíduo com tuberculose naquela área, naquela rua, ou naquela família, há uma probabilidade de haver outras pessoas com tuberculose naquele mesmo território. Então, é sempre importante que, a partir do momento que você comece a apresentar esses sintomas, procure a unidade básica para que seja feita a primeira avaliação. E aí, se a equipe médica de enfermagem realmente suspeitar do diagnóstico de tuberculose, iniciar o processo de investigação para diagnóstico. Tá. Qual é o exame, professor Celso, doutor Celso, que a gente pode fazer para confirmar a tuberculose? Tem uma série de exames, né? Você pode ter, na presença do catarro já, a baciloscopia, onde é um exame no laboratório, a gente vai fazer uma coloração especial com aquele escarro, né? A Mycobacterium, ela não é uma bactéria comum como as outras, que a gente tem um método que a gente consegue separar bem as bactérias, chamado método de Gram. A Mycobacterium, ela não cora bem com isso, a gente vai usar um outro método, né? E aí a gente vai conseguir enxergar ali naquela secreção, você vai conseguir confirmar o bacilo. É um dos métodos. Outro método também tem os métodos moleculares, né? Começando a ser mais utilizado. Que não é tão comum, Não né? é tão comum, que é um pouco mais caro, que é a caro. PCR, né? A PCR ficou bem famosa agora na pandemia do coronavírus, né? Que é quando você detecta o material genético do ser que está infectando você, do patógeno. Então, você tem a amostra da secreção, catarro, enfim, e aí você faz um teste PCR, onde você vai ver se existe o DNA da Mycobacterium tuberculose ali. Tendo, inclusive, esse teste molecular, ele é capaz também de saber se aquela infecção é resistente a drogas, resistente a certos medicamentos ou não, o que vai direcionar o tratamento, o acompanhamento. E hoje a gente dispõe desse tipo de diagnóstico, o GeneXpert, né, o diagnóstico molecular. Então, hoje o paciente, quando ele dá entrada, ele é colocado como um caso suspeito de tuberculose, enquanto atenção básica, ele já realiza uma coleta e já é encaminhado, e assim, com poucos dias, cerca de 2, 3 dias, a gente já tem o resultado desse paciente que ele é ou não positivo para tuberculose. Olha que bacana. Quer dizer, vocês já fazem esse teste no próprio
né, nessa própria unidade de saúde que a pessoa Ela vai lá realiza buscar. a coleta e a gente é encaminhada a amostra para o laboratório municipal e em poucos dias mesmo, porque é um procedimento bem rápido, a gente já É como consegue se ter o fosse um resultado. teste rápido mesmo. Vamos dizer assim. A reação em si, em torno de 2 horas você termina, mas tem a demanda, né? Antigamente você passava o quê? Uns 15, 20 dias Esperando pra a esperando. baciloscopia. Tem outros testes que demoram mais. Se você quiser uma confirmação, por exemplo, um teste de sensibilidade com antibiograma, você pode levar de 2 a 20 dias. Porque a micobactéria tuberculose, no caso, porque existem várias outras micobactérias. Certo. Outra muito famosa é a Micobacterium lepre. Tem ganglionar, Que tem um causa monte de isso. coisa, Aí né? esse é o tipo de tuberculose. Mas tem outros micobactérios que causam, por exemplo, a lepra já é uma outra espécie irmã, digamos assim, da Mycobacterium tuberculose, que é a Mycobacterium lepre, né? Então, quando a gente precisa fazer um teste de sensibilidade, por exemplo, você pode tomar 20 dias para poder você ter uma colônia bem estável e fazer os testes. Doutor Celso, o que seria importante nesse teste de sensibilidade? O que faria diferença para o paciente? Esse teste de sensibilidade é muito importante quando você detecta, por exemplo, uma cepa, uma infecção que é resistente. Então você vai ver qual é o antibiótico melhor, né, o padrão, porque basicamente para o tratamento da tuberculose você tem a primeira linha, né, que são basicamente 4 antibióticos, e tem os de segunda linha, que é quando o primeiro tratamento ele não dá certo. Inclusive já tem até se falando de terceira linha, né, que é quando nenhum dos dois dá certo mesmo. Quer dizer, uma bactéria mais resistente. Exato. E essa resistência, que é como a gente estava conversando aqui no começo, como o Ítalo falou, você muitas vezes ela aparece porque como o tratamento ele é longo, muitas vezes você tem um abandono, e aí esse abandono e a retomada depois, você acaba selecionando, fazendo uma seleção artificial, né, que é parecida com a seleção natural, devido ao uso inadequado do medicamento. Você não está usando da maneira correta, porque você está abandonando o tratamento. Sem contar também que a Mycobacterium, ela por si só, naturalmente, ela tem uma tendência muito grande à mutação genética. Então ela, apesar dela não ter, por exemplo, outras bactérias têm um DNA extra que é chamado de plasmídio, que faz com que elas ganhem resistência. A micobactéria não tem, pelo menos os estudos mais atuais mostram que possivelmente esse plasmídio não existe. Mas ela tem uma tendência natural a acumular muita mutação, então é fácil dela ser resistente. E tanto é que um dos problemas atuais da medicina em termos de resistência a antibiótico é com a tuberculose. Olha só. Vamos lá, viu que ele pulou etapas aqui com a gente, né? Nossa, Tô brincando. soltei spoiler. Mas a gente vai aprofundar Tá. essa notícia que é muito bacana nessa situação. Vamos lá. Fiz o teste, aguardei lá 3, 4 dias, deu positivo. Esse paciente já passa imediatamente a ser medicado? Já. Assim que a gente consegue ter o diagnóstico, né, com o resultado em mãos, a gente já faz toda a articulação junto com a CAF para fazer a liberação da medicação e no máximo com 1 dia, ele já começa o processo de tratamento para tuberculose. Então, isso em qualquer ponto da rede. Então, ele foi diagnosticado, ele foi confirmado por laboratório, a gente já no dia seguinte começa a realizar o tratamento desse paciente. Eu lembro que o centro Amélia de Pontes era uma referência para tuberculose também. Ainda Isso, ele é. Só que o Amélia de Pontes ele é referência para os casos de resistência medicamentosa, Entendi. dos pacientes que possuem algumas outras Quer dizer, doenças de base. Foi Foi descentralizado. Que Para o facilita tratamento o tratamento, padrão, né? exatamente. Toda a rede de atenção básica hoje consegue realizar. Agora, para os casos especiais, os casos que, como ele falou, um paciente que tem resistência a um medicamento, que os que estão fazendo não surtem mais efeito, ou um paciente que ele tem alguma doença imunocomprometedora, que é renal crônico, são particularidades, HIV, gestante, criança. Então é um outro grupo e aí este grupo a gente encaminha para a Amélia. Tá, a gente vai para o intervalo, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. São 3 horas e 17 minutos. Gente, vou deixar 2 contatos para vocês. Cursos de saúde lá da Uninasal, já que o doutor, o professor Celso Alexandre é de lá, né? Se você ficou interessado em algum curso de saúde, liga no DDD 81 34 13 4660. E para você entrar em contato, né, com o Notifica Caruaru. Notifica Caruaru. Isso. É o 994350620. Esse eu faço o quê? Ligo para quê? É um WhatsApp e aí a gente usa esse portal para tanto comunicação com a população, caso eles tenham dúvidas ou etc. Quanto também é o canal que a gente tem para comunicar, por exemplo, esses resultados. Então a gente já entra em contato diretamente com o paciente, é um número do WhatsApp,
a gente entra em contato diretamente com comunicação ele direta. e já faz o encaminhamento dele para a unidade mais próxima. Tá, a gente vai para o intervalo, a gente volta com os nossos dois convidados, professor Celso Alexandre, mestre em Biologia Celular e Molecular e doutor em Genética, e também o nosso convidado, que é o secretário de Epidemiologia da cidade de Caruaru, da Secretaria de Saúde de Caruaru, o Ítalo Ramon, que está aqui com a gente falando sobre tuberculose. É a Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a Tuberculose. Tem alguma dúvida? 996017448, tá? Vou repetir bem devagar. 996017448. Você pode fazer sua pergunta, tirar alguma dúvida sobre esse telefone. A gente volta já já. Camel, preço e atendimento especializado em Caruaru e Garanhuns. Informa a hora certa. 3h18. O consultório do Rádio Livre. Supermanhã, de segunda a sexta, a partir das 9 horas da manhã. E aos sábados, mais cedo, a partir das 8 horas. Oferecimento Vical, a sua melhor escolha em vidros e alumínios. Caminhantes por Paixão, a pioneira, sexta-feira, 7 de abril, saída da antiga coletoria às 5 da manhã, 22 quilômetros de pura emoção. No percurso, carro de apoio, água mineral e frutas. Na chegada, certificado de participação. Compre sua camisa na Banca Terceiro Mundo. Realização, Augusto Eventos, Patrimônio Vivo de Caruaru. Apoio Rádio Jornal. A caravana O Povo na TV está de volta. E nossa próxima parada é no dia 31 de março, no bairro do Salgado, com diversos serviços gratuitos para a população. E tem mais. Eu, Givanildo Silveira e o Boquinha estaremos de lá, ao vivo, comandando o programa O Povo na TV. É nesta sexta-feira, 31 de março, na Praça João Cabeludo, a partir das 9 horas da manhã. Caravana O Povo na TV. Oferecimento Camel Eletricidade. Viva uma vida cheia de energia. Ouro Verde, café para a vida inteira. Cartão Saúde São Gabriel. Faça já o seu. O povo do céu está voltando. Estão caçando a gente. Qual é o nosso plano? Aqui é nossa casa. É a nossa família. Nossa fortaleza. E é aqui que vamos nos defender. Proteja seu povo. Isso eu vou fazer. Avatar, o caminho da água. Hoje, somente no cinema. Tardes de Saudade, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas. Oferecimento Caruaru da Sorte. Título emitido pela Investe Capitalização. Domingo no Caruaru da Sorte, só no quarto prêmio tem uma nova Montana Turbo, mais 50 mil reais. Primeiro prêmio 10 mil, segundo prêmio 15 mil, terceiro prêmio 20 mil reais. Tem 20 giros de 1.000. No quarto prêmio, a nova Montana Turbo, mais 50 mil reais de uma só vez. É isso mesmo, uma nova Montana Turbo, mais 50 mil. Baixe o novo aplicativo e compre. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Mencia, cedendo o direito de resgate. Caruaru da Sorte. O consultório do Rádio Livre. Aline Souza. São 3h21, de volta em Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a Tuberculose, com os nossos convidados de hoje, professor Celso Alexandre, mestre em Biologia Celular e Molecular e doutor em Genética, e também o secretário de Epidemiologia de Caruaru, o Ítalo Ramon, que está aqui com a gente. A gente fala sobre tuberculose, é muito sério, e é preciso que você fique muito atento com relação a isso. Por quê? Porque a gente precisa combater essa doença que é milenar, a gente considera, mas que precisa de um olhar mais sério, sabe? Não só dos serviços públicos, mas da própria população, que tem que se conscientizar a respeito de começar um tratamento e finalizar de maneira adequada, sabe? Com responsabilidade. Porque aí é um prejuízo para a sua saúde, né? E para a saúde do outro também, já que a gente está criando bactérias muito mais resistentes, né? Quando você não toma... Enfim, não vou nem falar porque eu não tenho propriedade para falar a respeito, mas eu vou deixar para vocês. Vamos no correr aqui da nossa entrevista. A gente falou o seguinte, vamos lá, fiz o teste deu positivo, esse paciente começa a ser medicado. O medicamento é exclusivamente da rede pública, né, Ítalo? Isso.
Ele é exclusivo da rede pública e ele também vem destinado exclusivamente para você. Então, ele vem nominalmente. Então, a gente sabe exatamente qual é a dosagem que você está, em quanto tempo você ainda vai necessitar para concluir esse tratamento. Todos os casos são acompanhados mês a mês. Tá. O que é que diferencia? E aí, o professor Celso pode até falar também. O que é que diferencia o tempo que eu vou tratar essa tuberculose? De 6 a 12 meses. Porque o mínimo é 6 meses, né? O que é que vai dizer assim, ó, você vai ter que tratar durante 6 meses, ininterruptamente. Você vai tratar um tempo maior. Como é que fica isso? Geneticamente? Varia muito em relação a 2 fatores, né? Se existe resistência, pelo menos 2, né? Se com a primeira linha de antibióticos está funcionando, né? 6 meses, acabou os sintomas. Eu esqueci de falar, o teste de imagem, a radiografia também é muito importante, porque ela vai mostrar a lesão pulmonar, ela mostra os tubérculos, né? Daí o nome tuberculose, como eu falei. E aí sumiu o médico dá alta, praticamente quando a primeira linha já funcionou. Quando não funciona, você tem uma resistência, ou o paciente ele é imunodepressivo, né? Ele não tem imunocompetência, por exemplo, a pessoa que não teve acesso aos coquetéis e era soro positivo, ou geneticamente ele já nasceu com alguma deficiência, isso pode fazer com que o tratamento se prolongue mais. Tá, quando você começa o tratamento, a resposta, eu sei que é muito assim, individual, mas a resposta do sintoma, em quanto tempo você já vê uma boa resposta? 15 dias. Então é rápido. É bem rápido. Esse é um dos maiores obstáculos. Entraves, né? E entraves da gente. Porque justamente a partir do momento que o tratamento é iniciado, em 15 dias, a maioria dos casos, os sintomas eles se encerram e esse indivíduo, inclusive, deixa de transmitir a doença. Então, é um período muito curto. Basta iniciar o tratamento. O problema é a persistência desse tratamento. Porque é uma medicação que vai durar aí um longo período, pelo menos 6 meses, para poder ser concluída. E é uma medicação que ela traz algumas repercussões ao usuário. Então, o usuário... efeitos colaterais. Exato, ele vai ter alguns efeitos colaterais que vão variar desde a insônia até a fastiz, como por exemplo, né, ele não vai querer comer, tem vários fatores que estão agregados aí. Então, são essas complicações que o paciente tem que muitas vezes são usadas como justificativa para que ele abandone o tratamento. Então, eu começo a tratar, em 15 dias eu já não tenho mais sintomas. Não tem tosse, não tem mais nada. E obviamente, vai depender muito da pessoa o efeito colateral, né, do medicamento. Demais, depende muito. E aí, se eu estou sentindo um efeito que é muito desagradável, a possibilidade de depois que passar os sintomas eu abandonar é muito grande, né? É muito grande. E o que é que vocês fazem para acompanhar esse paciente? Então, já que o tratamento é direcionado. Isso aqui é para a Aline, ela vai tomar, tal. O que a gente sempre recomenda é que, caso o usuário comece a apresentar esses efeitos, ele procure de novo a unidade. Porque a gente pode prescrever outras medicações que venham a melhorar esses sintomas, esses eventos adversos, né? Relacionados à medicação. Então, a náusea, por exemplo, pode-se passar um remédio para diminuir a náusea desse usuário. Então, há caminhos para que a gente consiga controlar essas reações causadas pela medicação. Então, você não deixa de tomar o medicamento para combate à tuberculose, mas aí eu trato a sintomatologia do que os efeitos colaterais causam. Exato. É essa a condição, porque a gente não tem como abandonar o tratamento. E quando a gente passa, por exemplo, para a segunda linha de tratamento de tuberculose, essa segunda linha ela tende a ter ainda mais eventos, que é um medicamento muito mais forte. Porque ele é mais forte, ele é mais poderoso, digamos assim. Então, ele vai ter ainda mais complicações. Então, é sempre importante, e é uma fala que a gente tem com os usuários, começou a apresentar qualquer sintoma divergente, uma náusea, uma dor de cabeça, um enjoo, uma dor de barriga, o que for, procure a unidade de volta para que a unidade possa prescrever novas medicações que venham a controlar isso. Vem cá, esse paciente sai com medicamento para tomar em casa ou ele tem que vir até o posto de saúde tomar esse medicamento a cada semana, sei lá, a cada Depende também de cada usuário.
Então, o usuário que a gente consegue ter uma boa articulação, uma boa comunicação, e que a gente tem consciência, e que ele é um paciente consciente, que vai realizar o tratamento de forma adequada, a gente vai acompanhando periodicamente. Agora, tem pacientes que a gente faz tratamento diretamente observado. Então, o ACS leva a medicação na casa do paciente, aguarda ele tomar a medicação e retorna para a unidade básica. Que aí é a segurança de que A segurança tomou o foi remédio. feita. Exato. Interessante, né? Assim, eu fico imaginando a complexidade. Hoje a gente tem quantos casos notificados de tuberculose no município? 187 ativos. Dá para ter um controle ali, né? Dá. Apesar de que, imagina, né? O compromisso que vocês têm que ter com essas 187 Porque aí pessoas. são pelo menos 187 acompanhados por 6 meses. E a gente tem que fazer esse monitoramento todo mês. São informações que são atualizadas mensalmente. Então, cada paciente, a gente abre todas as notificações, verifica o andamento, conversa com as equipes, tudo. Tudo relacionado a ele, todo mês tem que ser atualizado. O agente de saúde daquela região é um grande parceiro nesse aspecto, né? Ele é o grande... Assim, a gente agradece muito aos agentes comunitários de saúde, porque eles são, muitas vezes, os maiores responsáveis para que o paciente que tem um perfil que pode abandonar o tratamento ou que já abandonou o tratamento anteriormente, para que ele retome, que ele conclua. Então, os agentes comunitários de saúde são importantíssimos nesse processo. Me diga uma coisa. Comecei a tratar e parei, né? O agente de repente disse assim, olha, Ítalo não tá tomando mais, fui lá, ele não quer tomar mais porque tá sentindo... E se ele voltar a ter uma reincidiva, porque vai voltar, né? Vocês já tratam com a segunda opção de antibiótico, que seria mais forte, ou vocês começam com o primeiro e, se não houver resposta, vai para o segundo? Vai depender de como ele abandonou e como é que está o estado dele no momento do retorno. Né? Então, ele sempre retorna para a unidade faz uma reavaliação. Se houver a necessidade de uma segunda linha de tratamento ou até de uma referência para o lactário, para a Amélia de Pontes, ele é feito. Mas se o médico e a enfermeira da equipe deliberar que aquele usuário pode continuar sendo tratado na unidade com a medicação de primeira linha, ele vai continuar. Mas aí vai depender de cada paciente no momento do retorno. Ô, professor Celso, uma tuberculose não tratada de maneira adequada é porta de entrada para que tipo de outras doenças, né, oportunistas? Quando ela não... O primeiro detalhe é que quando você abandona o tratamento, quando você começa quando some os sintomas, é muito porque o micobactério, ele vai estar em 2 locais, basicamente. No líquido e também ele acaba entrando dentro de células de defesa. Então nós temos uma célula de defesa que é chamada macrófago, que engloba a bactéria e ela consegue sobreviver dentro do macrófago. E aí essa inflamação junta vários macrófagos com essas bactérias dentro e forma isso. E aí o que é que você tem? Quando você abandona o tratamento, e esses sintomas podem voltar, porque essas bactérias podem sair, é como se elas estivessem escondidas em estado latente, e aí elas saem. E aí você vai ter de novo a inflamação, os sintomas, e pode ser uma porta de entrada para outras doenças pulmonares, uma pneumonia, e por aí vai. Só piora a situação. Só piora, porque você vai ter um processo inflamatório e você está fazendo com que o tecido pulmonar ele não esteja sadio. Quando o tecido pulmonar não está sadio, você está predispondo o tecido a qualquer outro invasor. E se a pessoa é imunodeprimida, isso aumenta ainda mais a chance de ter problemas. A gente diz que se comparando o nível de risco, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, ela tem até 5 vezes mais chances de ter tuberculose do que uma pessoa que não está nessa condição. Se a gente pega algum indivíduo com privação de liberdade, né, que está em alguma penitenciária, ele passa a ter 25 vezes mais chances do que o restante da população. Agora, quando a gente entra no imunocomprometido, ele vai para 35 vezes mais. Então, é um grupo extremamente preocupante e é um grupo que ele precisa de um acompanhamento. Tanto que, nessas situações, o paciente imunocomprometido ele já é referenciado para o centro Amélia de Pontes, para o lactário, porque como ele já é um indivíduo com imunocomprometimento, ele precisa de um acompanhamento específico. Nesse tempo que você começa a tratar e ele passa a partir de 15 dias já não transmitir para outras pessoas, nesse período, né, de janela aí desses 15 dias, ele tem o quê? Que afastar, talher, compartilhamento é importante? Ele precisa estar isolado.
né? É necessário o isolamento, é necessário que ele permaneça num cômodo específico da casa, evitando... Agora é importante que esse cômodo seja arejado, ventilado, que ele tenha acesso à luz solar. Então, ele precisa de um ambiente de circulação de ar, até porque se ele ficar isolado num quarto fechado, sem isso... Sem ventilação, as bactérias elas permanecerão naquele espaço. Então é importante que ele tenha circulação, que ele esteja num lugar isolado e após o encerramento disso ele pode retornar ao convívio da família, do grupo familiar que ele tem, com tranquilidade, que não vai ter dificuldade. É um detalhe da Mycobacterium, eu esqueci de falar, a Mycobacterium tuberculose também é conhecida como bacilo de Koch, né? E ela é sensível à luz. Daí a importância, ela morre diante da luz, digamos assim. Os próximos, né? Vocês acabam fazendo o teste também, um cônjuge, um filho, alguém que teve contato com ele nesse período? São os contatos. Então, a partir do momento que um paciente ele é diagnosticado, a gente já começa a avaliação de contatos, porque eles podem apresentar a tuberculose nos próximos meses. Então, a gente precisa acompanhar eles junto do tratamento para poder entender se esses indivíduos irão ou não apresentar. Porque, como eu falei, né, a grande maioria não desenvolve a doença. Mas a gente tem ali 5% das pessoas que foram expostas que podem desenvolver. Então, eles vão sendo acompanhados também junto do tratamento do paciente. E aí, se necessário, se aparecer algum sintoma, faz todo o procedimento novamente, né? Ele entra como um caso suspeito de tuberculose, faz o teste. Se o teste é positivo, ele entra como caso confirmado e vai ser tratado também. Tá. Quando você fala sobre as pessoas que vivem na rua, né, que são, obviamente, pessoas que, obviamente, não têm uma alimentação adequada, não dormem direito, enfim... essas pessoas são muito mais difíceis de vocês monitorar e são muito mais fáceis de ter contato com tuberculose. Sim, exato. Porque, justamente, pelo fato delas não terem uma residência fixa, a gente tem dificuldade de localizá-las. Por exemplo, essa ação que o ACS ela vai até o domicílio para ver o usuário fazer uso, já fica limitada de ser realizada. Porque ele não tem vínculo com alguma unidade, ou ele pode até ter. A gente tem alguns usuários que têm vínculo com a unidade, mas ele não reside naquela área. Então, ele só vai uma vez no mês naquele território para pegar a medicação dele, né? Então, isso fica extremamente fragilizado, né? Esse processo de cuidado. A gente tem algumas articulações com a STSDH, com a Casa de Acolhimento, com outros órgãos até da Prefeitura, de Secretaria, ONG, etc., para ver se a gente consegue captar esse público. Mas ele ainda assim é um público que a gente tem muita dificuldade, principalmente para concluir o tratamento. Diagnosticar não é uma dificuldade, a gente consegue, porque ele está sintomático, ele procura uma UPA, ele procura uma unidade básica, a gente consegue fazer a coleta, mas a dificuldade são os 6 meses de tratamento que ele vai precisar fazer, e aí isso vai esbarrando. Eu imagino. E o quanto é difícil, né, fazer esse trabalho numa condição como essa, né? Demais. Porque aí... Às vezes não tem documento. Não tem, Nossa. É complicado. Complicado. E a tendência é que essa pessoa evolua para uma situação pior de saúde mesmo, né? Isso. E não só que ela venha a desenvolver resistência, que ela venha a ser... Que ela já pode ter algum outro imunocomprometimento, né? A gente tem casos de pacientes que a gente descobre tuberculose, aí depois descobre que ele tem algum IST, que ele tem alguma outra patologia, que ele é imunocomprometido por outros motivos. Então, assim, a situação ela só vai se tornando cada vez mais complexa. E aí, daí, o caso vai ficando cada vez mais complexo e cada vez mais difícil de ser acompanhado. O professor Celso, quando você faz o tratamento adequado, né, 6 a 12 meses, tomou todo o medicamento, você fecha esse ciclo com o quê? Uma outra ultrassom, um raio-x, para perceber se melhorou, se está curado. Que exame eu faço para garantir que eu estou livre... né, da tuberculose. Você pode ter vários testes, né? A baciloscopia do catarro, que a gente fala esse nome mesmo, né? Ai, gente, é horrível esse nome, mas o nome é esse. Não, trabalhar não, em laboratório não. E aí você não vai ter mais a presença confirmada, mas você ainda pode ter os granulomas, né? Que são os tubérculos. Então, isso em junção com o teste de imagem, a radiografia, você vê agora um tecido que já está curado, você que tem, basicamente, às vezes tem a cicatriz, né? Mas um bom médico, ele olha
E ele consegue identificar o que é o tubérculo que está ativo para o que simplesmente foi a cicatriz que ficou. E aí isso fica o quê? Fibrosado mesmo, né? Fica. Quer dizer, todo A imagem do raio-x, né? isso. Todo raio-x que eu fizer, eu tenho uma cicatrizinha ali, eu vou dizer, não, doutor, porque eu tive tuberculose. Tanto é que você pode ter ao longo pro resto da vida você precisa de fisioterapia, muitas pode precisar, mas você tem uma baixa na eficácia respiratória. Você pode levar sequelas, né? Algumas vezes você pode ter ter um sequelas. DPLC, por exemplo, no futuro. Eu acho que... É mais fácil você ter uma dificuldade respiratória do que uma DPLC propriamente dita. Que aí teria que em relação com o fumo, com outras situações, porque você né? vai... Isso. Então, por exemplo, um dos maiores receios da gente com a Covid era o paciente com tuberculose ou o paciente pós-tratamento de tuberculose. Porque devido a essas cicatrizes, ele já tinha um comprometimento respiratório. Então, ele pega a Covid que causa um comprometimento acentuado, tanto que a gente tem um quantitativo até interessante de usuários que foram internados com síndrome respiratória aguda grave, que necessitaram de UTI e que eles eram pacientes com tuberculose ou pós-tratamento de tuberculose. Então, isso é um indicador importante, né? Então, o indivíduo que já teve tuberculose, ele precisa ficar atento a essas doenças respiratórias, a gripe, a Covid, né? As pneumonias de uma forma geral, porque ele já pode ter um comprometimento pulmonar. Ele tem um pulmão mais sensibilizado, né? Isso. Um registro de uma doença ali. Eu falei sobre a questão da alimentação, né? E exercício físico. Contribui mesmo para o tratamento dessas pessoas? Faz diferença? Demais. Faz uma diferença total. Porque a alimentação vai fortalecer o sistema imunológico desse indivíduo, né? Uma das repercussões do tratamento são efeitos gastrointestinais. Então, ele vai ter muito vômito, ele pode ter episódios diarreicos. Com a alimentação adequada, isso já diminui ou até não acontece, né? Então, a alimentação ela é muito importante nesse processo. E a atividade física também, porque o processo de atividade física ele também causa uma resposta pulmonar, né? O nosso sistema respiratório vai precisar se adaptar àquela atividade física. Então, tem até alguns materiais, alguns estudos que apresentam que um indivíduo com tuberculose, que ele tem a prática da atividade física na sua rotina, seja anterior ou até durante o tratamento, ele tende a ter uma resposta pós-tratamento melhor. Eu sei assim, porque para quem está na rede pública e às vezes não tem condição de nada na vida, sugerir uma coisa dessa seria até, enfim. Mas é necessário, às vezes, a indicação de uma fisioterapia pulmonar para tratar esses pacientes? Sim, às vezes eles necessitam. Até para recuperação, muitas vezes. Isso, ajuda, né? É um grande... Pronto, esses pacientes, veja, para entender um pouco da complexidade que a gente vive hoje, a gente tem um percentual de abandono que gira em torno de 6%. Quando a gente vai olhar esses pacientes, são pacientes que vivem em situação de rua. Aí vamos olhar os pacientes que estão em reincidiva, né? Ou seja, retornaram com a tuberculose. Quando a gente vai olhar, são pacientes que há anos atrás abandonaram o tratamento. Aí agora eles já estão fazendo tratamento mais de segunda linha, um tratamento mais intenso. Quando ele terminar esse tratamento, ele já tem um comprometimento pulmonar. Esse comprometimento vai se acentuar e ele vai necessitar de fisioterapia. Mas ele está em situação de rua, a gente não consegue ter vínculo com ele, a gente tem dificuldade de acompanhar o tratamento, que já vai ser de 1 ano. E quando ele terminar, se a gente conseguir finalizar, a gente vai precisar encaminhar ele para uma unidade de fisioterapia. E aí também ele vai ter dificuldade de acesso. Sem contar a dificuldade de acesso dele a uma nutrição adequada, né? Isso. Que Alimentação. aí já é outro entrave, acho que é o maior do mundo, né? É o maior. Porque é complicado, gente. Você está em situação de rua, né? Já fazer o tratamento já é complicado. Imagina, não, né? Não vamos vamos romantizar e não, você vai ter uma alimentação. Não vai. Vai comer o que tem, o que pode, né? Infelizmente. Para o usuário que não está nessa situação, a gente tem um controle assim, maior, né? A maior parte dos pacientes que conseguem concluir o tratamento são justamente aqueles que não estão em situação de rua. Então, a gente consegue finalizar o tratamento, e aí vem um reforço já à população, né? Caso você conheça alguém, caso você seja uma pessoa que esteja com suspeita ou que já tenha sido diagnosticado, mantenha o tratamento. A gente precisa que esse tratamento seja concluído. E não só para você ou para a pessoa que está próxima, mas porque você acaba evitando, por exemplo, que essa doença se dissemine, se torne resistente. A gente tem uma doença que já tem milhares de anos aí, né? Então isso é muito repercussão dessa ação. E o interessante é que iniciado o tratamento sem ter o abandono, o número é basicamente de 100% de cura. Isso.
Você começou o tratamento, não abandonou, seguiu. Normalmente, por exemplo, você descartando a questão da situação de rua, mas o tratamento, a pessoa que começou o tratamento e por, sei lá, displicência ou porque melhorou lá o sintoma, abandonei. Ele volta a ter reincidiva, ele volta muito mais cuidadoso, muito mais preocupado. Porque eu acho que vocês falam, cuidado, porque se tu não se cuidar, tu vai passar por isso. Geralmente ele volta mais cuidadoso ao processo. Com medo, né? Com medo. Porque quando ela retorna, ela já retorna mais intensa. Ela não retorna na situação anterior. Então a tosse vai estar mais presente. Ele começa a ter sintomas mais incisivos, mais duros. Então, aquelas cenas, por exemplo, de usuários que ao tossiam também sangue, é uma situação que pode ocorrer num cenário de reincidiva. Então, quando eles se deparam com essa situação, aí se amedronta, né? Se amedronta. Imagino. Mas é triste, porque não deveríamos chegar a esse ponto para que a adesão fosse total, né? Mas, infelizmente, é uma situação que acontece. É entender que, assim, se o médico aconselha você a tomar 6 meses, ou no horário X, ou o medicamento, a quantidade, ele sabe o que está fazendo, né? Mas, assim, parece que as pessoas não se atentam muito a isso, né? Não, já tô melhor, não vou tomar mais. E eu já escutei casos de que, eu vou parar dar uma paradinha porque eu vou tomar uma, por exemplo. Que o álcool corta o efeito, então eu vou tomar uma, depois eu volto e aí atrapalha o tratamento. Exato. Retarda, né? Retarda. É sobre isso. Vamos pro intervalo? A gente volta já já. 2 contatos para você da Uninasal Caruaru. Para cursos de saúde, se você tiver esse interesse, liga lá, 3413-4660, né? O professor Celso Alexandre, que é mestre em Biologia Celular e Molecular e doutor em Genética, é de lá, né? E traz esses cursos aí para você obter essas informações. E do... Notifica Caruaru. Notifica, eu vou colocar aqui, porque... Notifica Caruaru, que é o 994350620, tá bom? Tava dizendo que é o secretário, mas é o gerente de epidemiologia de Caruaru, e Ítalo Ramon, que está com a gente. E o telefone, você pode obter informações não só sobre isso, mas alguma dúvida sobre tratamento, enfim. A gente volta em instantes. Rádio Jornal, definitivamente sua. Amel, preço e atendimento especializado em Caruaru e Garanhuns. Informa a hora certa. 6h44. O consultório do Rádio Livre. A caravana O Povo na TV está de volta e nossa próxima parada é no dia 31 de março, no bairro do Salgado, com diversos serviços gratuitos para a população. E tem mais! Eu, Givanildo Silveira e o Boquinha estaremos de lá, ao vivo, comandando o programa O Povo na TV. É nesta sexta-feira, 31 de março, na Praça João Cabeludo, a partir das 9 horas da manhã. Caravana O Povo na TV. Oferecimento Camel Eletricidade. Viva uma vida cheia de energia. Ouro Verde, café para a vida inteira. Cartão Saúde São Gabriel. Faça já o seu. O Bolsa Família voltou para ver as famílias brasileiras com comida no prato e esperança. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança entre 7 e 18 anos e gestantes. Acesse mds.gov.br e saiba mais. Novo Bolsa Família, de volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A Hora da Justa, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7h15 da manhã e aos sábados até às 8 horas da manhã. A Hora da Justa. Oferecimento Avil. Junto com você. Seu verão começa nas lojas Avil. Sinta a leveza dos nossos tecidos e se inspire nessa estação. Malha Liga Light estampada, renda beach, tecido piche crepe com elastano, chifão liso, viscose lisa e grande variedade em aviamentos diferenciados para a sua produção. Visite nossas lojas e negocie com os nossos gerentes. Condições especiais para o atacado. WhatsApp 81999273277. Site www.lojavil.com.br. A
Caravana O Povo na TV está de volta e nossa próxima parada é no dia 31 de março, no bairro do Salgado, com diversos serviços gratuitos para a população. E tem mais! Eu, Givanildo Silveira e o Boquinha estaremos de lá, ao vivo, comandando o programa O Povo na TV. É nesta sexta-feira, 31 de março, na Praça João Cabeludo, a partir das 9 horas da manhã. Caravana O Povo na TV. Oferecimento Camel Eletricidade. Viva uma vida cheia de energia. Ouro Verde, café para a vida inteira. Cartão Saúde São Gabriel. Faça já o seu. O consultório do Rádio Livre. Aline Souza. São 3h47, estamos de volta. Nosso tema de hoje é Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a Tuberculose. Você conhece alguém que teve tuberculose? Próximo, né? Eu não lembro de ter conhecido ninguém. Já ouvi falar assim, fulano tá com tuberculose, mas pessoalmente não. Mas serviço de saúde é impossível não ter contato, né? É bem comum. Imagino. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma imunização para tuberculose? Isso, a BCG. Infância. Isso, a BCG é a vacina recomendada para o combate à tuberculose. Ela só está recomendada ali para o público infantil porque justamente é o público mais vulnerável, né, quando nós falamos de faixa etária, para o desenvolvimento da tuberculose. Então, ela é feita nos primeiros dias de vida, né, de preferência nos primeiros 7 dias. Antigamente, a vacina, ela causava uma lesão que precisava ser cuidada, durava algumas semanas e gerava uma cicatriz que até hoje muita gente tem. Eu tenho a minha aqui, guardada. Pronto. A nossa geração tem. Isso. Hoje em dia, Não com o mais. desenvolvimento tecnológico, não mais. Tá, e essa BCG protege até que idade? Ela tem um período médio de proteção de 10 anos. Então, pelo menos até os primeiros 10 anos de vida, a gente tem uma confiança de que aquela criança está imune para a tuberculose. Porém, como ela se trata de uma vacina que a gente chama de vacina atenuada, então ela é feita pelo próprio bacilo, né, com características de bacilo da bactéria tuberculose, Isso, não tuberculose, mas o bovis. A tuberculose bovina. O BCG foi desenvolvido lá no começo do século, né, 1921, e você teve 2 pesquisadores franceses, né? Daí o nome BCG, né, que é o C de Calmet e o G de Guérin. São os 2 pesquisadores. Né? É o bacilo. E aí eles perceberam, na verdade, a primeira vacina que foi inventada, que foi contra a varíola, quando ela foi feita, a ideia foi pegar a varíola bovina, introduzir uma criança e viu que a pessoa que estava vacinada não desenvolvia os sintomas, né, e tão graves quanto a não vacinada. Daí o nome vacina vem do latim vacum, que é da vaca, né, veio do boi. E aí os 2 pesquisadores, eles pegaram eles atenuaram um Mycobacterium bovis, que é o que causa tuberculose no boi, foram cultivando até ele ficar bem fraco, bem fraquinho, e aí a partir dele fez a vacina, que é até hoje BCG. E é como o Ítalo falou, só vai até o início da adolescência, depois a gente perde a gente começa a perder essa imunidade, assim. Não tem hoje estudos, alguma coisa para desenvolver uma vacina a partir dessa fase de 10 anos ou para o adulto? Não, o estudo que tem hoje do Butantan, inclusive, é para substituir a BCG, para que ela tenha um tempo de resposta até maior, né? E que ela seja ainda mais atenuada do que os efeitos que a gente tem hoje, como essa cicatriz que eu falei que a gente já tem nas vacinas atuais, que não acontece. Mas ainda há crianças que apresentam. Então, a ideia é que ela seja ainda mais tecnológica a ponto da criança não ter mais nenhuma lesão ou cicatriz pelo resto da vida. Que é importante frisar, né? Nenhuma vacina é 100% eficaz, mas é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para se proteger. Tanto é que se você pegar todas as pessoas vacinadas com BCG, a percentagem de tuberculose é muito pequena. E aí, a do Butantan, inclusive, a ideia é fazer a gente chama de vacina recombinante. E, inclusive, as vacinas e o tratamento aconteceu muito agora. Antes a tuberculose era muito negligenciada por causa do público, né? Você tinha um público... Lá no começo, na época do romantismo, era até uma coisa estética, né? O pessoal, os poetas, por incrível que pareça, lá no romantismo, você tinha aquele poeta magro,
que o pessoal chama mesmo de tuberculoso, era uma pessoa que estava sofrendo de amor. Vários poetas morreram por tuberculose, né? O Chico Kafka era romântico. E aí, quando se foi para as classes mais baixas, ela foi negligenciada. Com o advento do HIV e a pandemia de HIV, que começou, o HIV ele não tem classe, né? E aí você teve o olhar mais né, sensível da indústria farmacêutica, e hoje, tanto é que os Estados Unidos, ele já está tentando desenvolver uma vacina, ainda está em teste, né, uma vacina de RNA mensageiro, África do Sul também, para tentar fazer com que o adulto tenha imunidade através da vacina. E, inclusive, como o Italo falou, o Butantan também está tentando fazer com que a BCG ela prolongue a sua imunidade, mas a gente está na batalha aí nos testes. É interessante, porque a tuberculose, muitas vezes, quando você vai avaliar, tal, você descobre, às vezes, que a pessoa tem um HIV, ou é vice-versa? É vice-versa. Porque eles estão muito ligados, né? Há uma ligação. Então, entre a gente consegue identificar usuários que possuem tuberculose, e quando a gente vai avaliar também tem HIV. Ou o contrário também pode acontecer. Ele foi diagnosticado primeiro como HIV e depois a gente identificou tuberculose. Então o processo ele vai acontecendo na medida que esse paciente vai sendo acompanhado. Vocês estavam falando sobre um teste que, se a gente fizer, vai identificar que mesmo que eu não tenha tido tuberculose, mas mostra que eu tive contato com a doença e meu corpo não reagiu. Isso. Existe esse teste? Tem. Porque assim, devido à sociedade que nós temos, em que a tuberculose é uma doença que está presente, todo mundo já entrou em contato em algum momento com a gente. Isso é impossível. E todo mundo foi vacinado também. Então também tem esse fator. Então, é um teste simples, é um teste rápido, né? Um teste de avaliação muito teste térmica. alérgico, né? Isso. E aí, é muito provável que, assim, todo mundo que está aqui, que está assistindo, faça o teste, dê positivo. É tanto que por muitos anos algumas pessoas usaram que é o teste Mantoux, né? O pessoal chama o PPD. PPD agora. Que muita gente falava para poder saber se tinha resposta ou não, se estava com tuberculose ou não. Mas não é muito um critério definitivo, porque, como eu falei, as pessoas positivam, mas não estão com a doença ativa, positivam, mas foi por conta da vacina. Então, é um teste de triagem, ele não é mais diagnóstico. Quando vocês fazem uma avaliação, né, fazendo uma pesquisa mesmo, né, nesses casos notificados, a quantidade de pessoas depende muito da idade, tem uma prevalência maior em determinadas idades ou não? Aqui em Caruaru, o perfil geralmente é homens acima dos 30 anos. Este é o perfil... Quer dizer, na idade mais produtiva da mais vida, produtiva. né? Entre 20 e 50 anos é a faixa etária que a gente tem a maior parte dos casos aqui no município, né? E são homens, assim, sadios, homens que trabalham, enfim, e são um grupo que geralmente tá com a tuberculose. O fumante, obviamente, se tiver contato com a tuberculose, acho que é muito mais fácil você desenvolver a doença, né? Pelo comprometimento pulmonar. Pela sensibilidade do pulmão. Isso, devido ao comprometimento já do pulmão, então ele tem uma possibilidade também. Ele faz parte daquele grupo de percentual mais provável de desenvolver Seria um grupo de risco. Seria um grupo e de não risco. só do pulmão, né? Quando o indivíduo fuma, a traqueia dele, que tem células ciliadas, né? Todo mundo tem, elas colocam o muco para cima. Você, quando fuma muito tempo, acontece um processo chamado metaplasia, que os cílios, eles se perdem. A célula muda, e aí o indivíduo, por isso que o fumante tem muito aquela tosse seca, pigarro, isso. Né? Ou seja, ele tem mais dificuldade de expulsar os patógenos, então ele fica mais predisposto para tuberculose. Olha que interessante, né? Quer dizer, tem tudo a ver quando a gente começa a perceber, né? Porque realmente, fumar é terrível para tudo, né? Para todo tipo de doença, prevalência de câncer, de tudo que... Enfim, graças a Deus que a gente diminuiu muito o percentual de pessoas que fumam, né? É certo agora com esses cigarros eletrônicos que estão proibidos, mas que os jovens ainda têm usado, mas enfim, a gente percebe que a sociedade, ela fuma muito menos, né? Isso, graças a Deus. Consumido bem menos. Né? A gente faz históricos e avaliação de perfil, e há muitos usuários nossos que fazem tratamento hoje que foram fumantes ou ainda são fumantes, né? E aí isso, de novo, torna ele um grupo mais suscetível, um grupo que precisa de acompanhamento maior. Muitas vezes são os pacientes que a gente faz esse tratamento observado, que a gente vai na casa dele para avaliar, porque devido ao fato dele fumar ou já ter fumado, ele tem algum comprometimento, ele pode ter algum comprometimento. Tem um risco maior, né, de você ter
uma doença ainda mais séria, né? Porque eu fico imaginando, tossir é horrível, né? Porque você não consegue dormir direito, você não consegue comer direito, dói o peito. Então, assim, eu acredito que você está em crise mesmo, que a tuberculose ali está aflorando mesmo, você vai correr atrás de tratamento. Eu não sei se isso vai continuar, mas você... É uma tosse que ela é muito presente. Aquela assim. tosse de cachorro, como o pessoal fala, né? Bem essa mesmo. Né? E ela é essa é a palavra. Não, mas é no popular. Você a tosse de cachorro, ela é persistente, sabe? E você acabou de passar por um episódio, dá 15 minutos, você entra em outro. É horrível. Deve ser muito sufocante, angustiante. Demais. Imagino. Gente, eu amei. É bom falar com gente inteligente, né? Eu amei a nossa entrevista, porque a gente aprendeu muito na história, na composição, na percepção do vírus, no tratamento. Ítalo, eu queria que você fizesse um apelo para as pessoas, né, que estão ouvindo a gente, que de repente começaram o tratamento de tuberculose ou estão fazendo o tratamento, para que não abandonem. Né? Às vezes a gente entende que é difícil. Porque aí quando você tem os efeitos colaterais, né? Vai lá no posto, doutor, olha, eu tô sentindo muito enjoo, eu tô com isso, eu tô com aquilo, me ajude porque eu não consigo tomar esse remédio. Vai lá, negocia, conversa, né? Porque eu acho que vocês estão sempre de portas abertas para ajudar esse paciente a não abandonar, que é o mais importante, né? Isso. Caso você esteja com tuberculose ou conheça alguém com tuberculose e saiba ou está com receio do tratamento ou pretende abandonar ele, tem pensado nisso ou já abandonou, a gente reforça, né? Procure as unidades de saúde, converse com as equipes, com os profissionais, tanto de enfermagem quanto médico, do posto de saúde mais próximo. Ou, se você foi tratado ou conhece alguém que foi tratado lá no Lactário, na Amélia de Pontes, procure a unidade lá do Amélia para poder ser orientado, para poder ser conversado. Né? A gente tem psicólogos, assistentes sociais, as equipes multi que estão na atenção básica também estão nesse trabalho de apoio. Né? Às vezes tem usuários que abandonam o tratamento porque precisam... vão trabalhar fora, não trabalham aqui, e aí acha que por essa condição não vão fazer o tratamento, mas você pode, procure, a gente sempre consegue dar um jeito, né? A prioridade é, primeiro, a sua reabilitação, a sua recomposição, a cura da doença, para que você consiga, após esse processo, retornar à sua atividade diária, né? Normalmente que ela não vai ser paralisada por conta do tratamento. Né? Se tiver algum efeito colateral, alguma coisa que está sendo muito exagerada, procure a unidade, vai ser conversado. Se você quiser procurar o Centro de Saúde Amélia de Pontes, que é o Lactário, pode procurar. Tô vomitando muito, tô com muita ânsia de vômito. Pode procurar os serviços, vai ser feita a orientação e você vai ser acompanhado por esse efeito colateral. Né? O que a gente precisa ter consciência é não abandonar o tratamento, porque uma vez que a gente faz isso, há uma chance dela retornar mais agressiva do que foi anteriormente, de você necessitar de um tratamento ainda mais duradouro do que é o primeiro, pelo menos 6 meses, e que você pode estar aí com uma bactéria agora resistente, que as medicações que nós estamos utilizando não surtem efeito, e que isso vai trazer comprometimento para os seus, porque você vai acabar transmitindo a tuberculose para quem mora com você, para as pessoas que estão naquela área, dentro daquela região. Então não deixem, não abandonem o tratamento. Se passa pela sua cabeça isso, ou se você conhece alguém que abandonou, converse com essa pessoa, fale com a unidade básica, referencie para a unidade mais próxima, para que a gente possa acompanhar. Muito obrigada, professor Celso, por ter estado com a gente. Professor Celso Alexandre, mestre em Biologia Celular e Molecular e doutor em Genética. Gratidão, viu, por ter estado com a gente. É uma honra ter participado aqui do quadro. É sempre uma honra poder fazer uma divulgação científica de um assunto tão importante. Que bom, gente. Vai estar salvo no YouTube, né? É Rádio Jornal Caruaru. Você pode assistir se você não teve tempo de acompanhar a gente. Ítalo, muito obrigada, viu, Ítalo Ramon e toda a equipe lá de epidemiologia. A gente sabe o comprometimento de vocês e o trabalhão que é grande, né? Gratidão aí, viu? Eu que agradeço. Pois é, o número do Notifica Caruaru, se você quiser ajudar os meninos com alguma informação ou tirar alguma dúvida, é o 994350620. Não adianta ligar não, tá? Manda mensagem, que é o WhatsApp, eles podem contribuir aí com a saúde de vocês. A gente volta amanhã, 3 da tarde, aqui no consultório do Rádio Livre. Tem Luiz Carlos Fernandes com forró e na sequência tem Hipólito Moura e João Lourenço com cantoria na Jornal. Até amanhã, paz e bem, tudo de bom. O consultório do Rádio Livre. Sugestão ou comentário.